Olá, meus queridos, graça e paz, uma boa noite para todos os nossos irmãos queridos, da graça de Deus, e seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, graças a Deus. Meu querido, nós estamos aqui hoje mais uma vez para divulgarmos um vídeo muito rápido, só um esclarecimento, não é? É para que nós possamos agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Criador. E nós, eu estou preparando, meus queridos, algumas, vamos dizer assim, algumas pesquisas, me desculpe, tá? Rolou um pouco a língua, e eu estou pesquisando muitas coisas, né? E graças a Deus, eu talvez nesta semana, esses últimos dias, eu tenho demorado um pouco a gravar vídeo, mas veja bem, queridos, a nossa preocupação não é tanto, é como o nosso irmão Rogério de Jesus divulgou um vídeo esses dias falando sobre a preocupação dos verdadeiros ensinadores da graça. Não é alcançar, meu querido, milhares de inscritos, não é alcançar milhões de visualizações, não é a nossa preocupação real, é pelo menos as pessoas que nos ouvirem, que visualizar os nossos vídeos, eles possam chegar a um entendimento de que a graça de Deus não é aquilo que muita gente está pensando que é. Eu vou falar a verdade com os queridos, que eu me identifiquei muito com o preterismo. Por quê? A linha preterista, o preterismo completo, a escatologia plena, é a linha doutrinária mais perfeita e é a que mais se identifica com as revelações do nosso Criador. O preterismo é a linha que mais se identifica com as profecias já falada pelos profetas, pelo próprio Jesus e pelo próprio Criador dos céus e da terra. Então, nós estamos preocupados, sim, mas é preocupado para que as pessoas possam entender que nós não somos contra quem se reúne, né, para adorar a Deus. Não, queridos, nós não somos contra quem se aglomera em algum lugar, não é, para adorar a Deus. O que nós somos contra são as ordenanças da lei de Moisés que imperam nesses lugares. E algumas pessoas nem se dão conta de que o lugar que eles estão reunindo não é uma igreja. Ali é uma instituição que foi criada, inaugurada, para beneficiar muitos líderes religiosos. É isso que nós somos contra. Irmão Rogério de Jesus, ele falou muito bem. A nossa preocupação, meus queridos, que se você der like, se você der dislike, não tem problema não. Eu faço minha as palavras do nosso irmão Rogério de Jesus. Agora tem uma coisa, meu querido. Nós vamos buscar sempre, sempre, sempre pesquisar mais. Nós vamos buscar conhecimento para que, mesmo que seja divulgado um vídeo só, 2 vídeos por semana, não tem problema, mas mesmo que isso aconteça, nós queremos que seja uma palavra, mas que as pessoas possam entender, né? As gerações estão aí passando, né? Está surgindo novas gerações. Então, daqui a pouco, o irmão Alberto, ele não vai existir mais. Daqui uns dias, os nossos irmãos da graça que hoje estão no YouTube não vai existir mais. Só que acontece uma coisa muito importante. A minha geração está se acabando, vai acabar, mas vem outras gerações com outros pensamentos, com outras ideologias, com outros raciocínios. Então, nós sabemos, querido, é bom você prestar muita atenção nisso. O homem, ele é místico por natureza. Você acha que essa forma de adoração que os evangélicos estão reunidos dizendo que estão fazendo
em louvor ao nosso Deus. Você acha que isso vai acabar? Não vai não, querido. Deixa eu contar uma coisa interessante para você. Aonde eu estou locado no meu trabalho ali, nesses últimos 20 dias, que eu não estou na minha cidade, estou numa outra cidade, eu visitei um templo religioso, uma denominação. Eu fui convidado e fui participar ali à noite. Chegando lá, os líderes ali deste lugar, eles me apresentaram como evangelista. Só que eu fui com minha roupa normal. Eu não fui a rigor. E começou o chamado culto. Cantaram, tocaram e depois veio a pregação. E eles não me deram a oportunidade. Interessante, depois eu até sorri. Depois eu ri sozinho. Não me deram a oportunidade nem para falar um boa noite, pessoal. Boa noite, povo. Não. Por que eles não me deram? Me apresentaram como evangelista. Mas não me deram a oportunidade. E é o que eu era visitante. E não tinha tanta gente no templo. Tinha umas 20 pessoas. Agora, eu falei com a pessoa que me levou lá, no final eu falei com ele. Quando nós chegamos em casa, eu falei com ele. Você sabe por que não me deram a oportunidade nem para dar uma boa noite? Porque aquele lugar nunca foi de Deus. Aquilo lá é deles. É eles que mandam. É eles que ditam as regras. Então, você acha mesmo que no meu caso, eu estou preocupado com isso, queridos? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? O preterismo completo, ele é defendido e é ensinado pelos ensinadores da graça. Por quê? Porque, para mim, eu se identifiquei estudando o assunto. Foi o preterismo completo e a escatologia plena que me libertou daquele sistema religioso, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a que mais se identifica com as palavras da Bíblia é justamente isso. Mas as pessoas, desde quando nascem, vão crescendo, eles são moldados, o tempo vai passando e eles são moldados a acreditar até mesmo naquilo que não está escrito na palavra. Esse é o grande problema. Então você percebe que a forma de pregação de muitos líderes religiosos lá no sistema está mudando. Esses pregadores de renome que tem no Brasil, que a gente fala de renome porque assim são conhecidos, antes do advento da graça de Deus que está sendo manifestado no mundo inteiro, esses pregadores, eles pregavam dentro dos templos, metendo a lenha nos próprios crentes. Metendo a lenha, acusando, enchendo o peito, né? E dizendo que se não fizesse isso, Deus ia meter o pau, e meter a mão, que não sei o que, isso e aquilo. Então, o que acontece? Hoje, com o advento da graça, que muitos templos estão sendo, o número de crentes estão sendo reduzido, devido muita gente estar abrindo os olhos para a graça de Deus. Então, esses pregadores começaram, então, a fazer o quê? Elogiar os crentes que ainda estão dentro do templo. Mas por que isso? Com medo de não perder aquele povo pouco que tem, resumido. Então, até nisso, o sistema, eles são estrategistas. O pregador que pregava metendo a lenha nos crentes antigamente,
Agora está ao contrário. Eles estão elogiando aqueles crentes. Eu vi um certo pregador pregando esses dias no YouTube, ele falando assim: você, se Deus traçou o seu plano para ver a sua vida crente, você não vai morrer sem antes Deus realizar o seu sonho. Porque quem tem sonho de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu achei interessante isso. Eu falei assim, ué, não é esse aí que tanto falou dos próprios crentes, meteu a lei, meteu o pau no próprio crente, e agora ele amaciou o sermão dele? Então, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Nós temos consciência, nós da graça, nós temos consciência de que esse sistema religioso que aí está, ele não vai mudar 100%. Não é todos que vão chegar ao entendimento da graça de Deus, não. Não é todos. Mas eu quero alertar uma coisa. O que não dá, meu querido, para aceitar, sabe o que é? Pessoas dizendo que são cristãos, dizendo conhecer a palavra e ignorar a própria palavra. Isso que não dá para aceitar e não dá para entender. É isso. Como fica a situação de alguém dizer que ao mesmo tempo ele é a casa de Deus, mas que ele precisa ir à casa de Deus para adorar a Deus? Alguém dizer, eu sou cristão, eu acredito que a lei de Moisés foi abolida na cruz, e ao mesmo tempo dizer, mas eu, mesmo em graça, ainda consigo ou tenho que praticar as obras da lei. É isso que não dá para aceitar. Então, os futuristas, eu fiz algumas anotações para não esquecer. Os futuristas, eles se baseiam em fontes externas, quer dizer, extra-bíblicas, para refutar o preterismo. E eles não usam a própria Bíblia. Eles usam fontes externas. E você sabia? Talvez não seja para mim e para você, que mais ou menos tem a minha idade, que está do outro lado. Você sabia que nós estamos já começando a viver uma revolução muito grande no que diz respeito aos escritos da Bíblia Sagrada, no que diz respeito à história, à cultura que nós conhecíamos de um jeito, mas começaram a mexer no palheiro, procurando agulha. E começou-se as verdades a aparecer. Preste atenção no que eu estou falando. Então, se os futuristas usassem a Bíblia para refutar o preterismo, seria até aceitável. Mas se eles assim fizessem, eles veriam, se usassem a Bíblia, eles veriam que há evidências bíblicas mais do que significativa, mais do que suficiente para entendermos que todas as profecias bíblicas, inclusive
o juízo do ano 70 se cumpriu em Cristo. Mas eles não o fazem. Por que não o fazem? Porque querem continuarem enganando as pessoas. Então, querido, o preterismo completo e a escatologia plena são os estudos corretos sobre a Bíblia que está deixando muitos teólogos com as calças nas mãos. Então, os líderes religiosos que defendem o futurismo, eles fazem assim porque não querem a liberdade do povo em Cristo Jesus. O preterismo, meu querido, respeita a escatologia bíblica, respeita o tempo cultural, respeita os tempos, as colocações verbais, respeita uma exegese com responsabilidade, respeita o remetente, respeita o destinatário. Então, o preterismo respeita isso tudo, enquanto que as outras linhas doutrinárias não respeitam isso. Entendeu, querido? Quando você observa Lucas, capítulo 17, 20 e 21, você observa ali que para Cristo, o Filho de Deus, o reino de Deus, ele não é físico, ele é espiritual. Agora pergunte para certos líderes, certos crentes, de que forma eles estão aguardando a redenção do nosso corpo, ou seja, o arrebatamento da igreja. Sabe como que eles vão te responder? Nós esperamos ver Jesus em glória. Nós esperamos ver ele assim como ele é. Jesus vai vir nas nuvens do céu. Então, muitos crentes de hoje em dia, eles não entenderam nem as linguagens que a Bíblia foi escrita, literal, figurada e simbólica. Então, por isso que eles não entendem que a Bíblia, quando foi escrita em 3 linguagens, ela nem sempre é literal, nem sempre é simbólica e nem sempre ela é figurativa. Então, alguns cristãos, ou crente, vou usar o verbo crente, alguns crentes ainda não vivem o reino de Deus na terra devido à doutrina futurista que é ensinada dentro de um sistema que espera o reino de Deus descer do céu para a terra, sabendo que o reino de Deus foi estabelecido dentro de nós, em cada um de nós. Isso é viver a graça de Deus e não a lei. Então, meus queridos, os irmãos, os nossos inscritos do nosso canal, porque o canal do Alberto Lírio não é meu canal, é o nosso canal. Então, eu vou continuar estudando, pesquisando, não tem lá muitos recursos ainda, mas vou continuar estudando, vou continuar pesquisando, mesmo que os vídeos sejam mais curtos, 15 minutos, 12, 17, mas eu vou estar aqui, com certeza,
me preocupando em não só trazer, mas eu quero conhecimento de vocês também, queridos. Todos nós aprendemos uns com os outros e todos com o nosso Criador. Então eu agradeço a você. Ajude-nos compartilhando, não é dinheiro não, tá, meu querido? Não é com dinheiro não, mas nos ajude compartilhando, nos ajude comentando, comente aí no rodapé, comente aí, tá bom, querido? Nesse espaço do comentário aí, sobre vários assuntos, comente, nos ajude, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, aperte o sininho de notificação, tá bom? E compartilhe. E eu vou estar agradecido sempre. Então, meu querido, vamos continuar lutando, vivendo em plena graça, vivendo o reino, até que um dia nós possamos voltar para a eternidade de onde nós viemos. Tá bom? Graça e paz fique com o nosso Criador. Amém.